Carlos e o bailão sertanejo. Se meus e-mails já não te comovem mais, se as minhas cartas já se tornaram tão comuns, se minhas indiretas muitas vezes tão diretas já não impressionam mais, é hora de chegar bem mais perto de você e te mostrar o que eu quero com você. Gramado FM 87,5. A rádio que é daqui. Boa tarde, Gramado e região. Sou Eduardo Carvalho e você está aqui agora na edição do Conversa Direto da Serra, o programa que traz as vozes de quem vive e constrói a nossa terra. Agora em Gramado são 17 horas e 1 minuto e hoje vamos falar de um assunto extremamente sério, os incêndios em Gramado. A cidade tem enfrentado casos de incêndio em edificações, sejam elas comerciais ou residenciais. Então, hoje nós vamos conversar para saber como prevenir, quais os maiores riscos e o que cada morador precisa saber para evitar tragédias. São perguntas que faremos ao decorrer da nossa conversa direto da Serra. Nosso convidado hoje para esclarecer esta questão é o primeiro sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, Jacques Marques, que é graduado em Ciências Sociais e Jurídicas, né, e atua no combate a incêndios em Gramado, prevenção e segurança para a comunidade, e já há alguns anos, aí, se não me engano, desde 2016, mas o sargento Marques já está na corporação há mais de 20 anos, né? Então, nós queremos dar aqui, em nome da Rádio Gramado FM 87.5, as boas-vindas ao nosso convidado, né? E você que está nos ouvindo, participe mandando seus comentários pelo nosso WhatsApp, que o número é 54 9 9240 56, repetindo, 54 9 9240 50 56, e também estamos ao vivo na nossa página no Facebook, @gramado87fm, e compartilhe com quem se preocupa com segurança e prevenção e tem interesse nesse assunto. Então, seja bem-vindo novamente, aqui o Marques. Então, gostaria, Marques, que a palavra agora é tua, tu falasse um pouquinho aí com nossos ouvintes, um pouquinho da tua história, quem é o Marques que está aqui, que está nos ajudando aqui, a nossa comunidade, combatendo os incêndios, um pouquinho da tua história. Assim. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Gramado FM. Bem, estamos aí em Gramado. Eu digo que eu sou um resolvedor de problemas complexos, né? Quando a situação foge do controle da comunidade, das pessoas, elas chamam os bombeiros. Então, eu cheguei nos bombeiros, acho, por um sonho de criança, né? Eu também tinha sonho aí. Então, não deixei morrer esse sonho de criança, até porque na infância eu fui vizinho do Corpo de Bombeiros, né? Morava a 100 metros no quartel do Corpo de Bombeiros, então acho que eu me tornei bombeiro por curiosidade, porque sempre quando tocava a sirene do Corpo de Bombeiros para sair em alguma ocorrência, eu tinha curiosidade de saber o que eles estavam fazendo. Então, passava o dia ali, via eles preparando material, arrumando os caminhões, e tinha curiosidade para saber o que eles faziam. E sempre via na TV alguma coisa, em algum filme, né, a atuação do Corpo de Bombeiros. Então, sempre quando tocava a sirene, como era perto da minha casa, eu acabava vendo que eles estavam atendendo alguma coisa. E com isso, foi durante a época de colégio, visitava o Corpo de Bombeiros também, como acontece todos os anos, principalmente na Semana de Prevenção de Bombeiros, que aqui nós recebemos as escolas, né, crianças de todas as idades, para conhecer o trabalho do Corpo de Bombeiros. E eu não fui diferente, fui visitando durante a infância ali e convivendo no bairro que eu morava também com o pessoal do Corpo de Bombeiros, né, me inteirando um pouco do que eles faziam.
E até que alguns dias dava ocorrências perto da minha casa e eu ia atrás. Dava incêndio de mercado, acidentes veiculares. Tu era guri e tu já corria atrás aí para ver? Eu ia de bicicleta atrás para ver o que o bombeiro estava fazendo. E a partir daí, me interessando. Daí servi o exército, já tive um contato com o militarismo ali, já gostava dessa parte de hierarquia, disciplina das corporações, né? Saí do exército, até fui voluntário para ir para Angola, para Bósnia. Queria servir na Cruz Vermelha, né? Não a questão de guerra, né? Mas na questão humanitária, de ajudar as pessoas mesmo. Eu sempre tive essa vontade de ajudar as pessoas. Então, o Corpo de Bombeiros foi dos lugares que eu sabia que eu ia trabalhar, que não ia fazer qualquer coisa, ia simplesmente sair de casa para ajudar as pessoas, né? Então, em 2002 eu fiz concurso para o Corpo de Bombeiros. Em 2003 entrei na corporação, né? E a partir daí servi em São Leopoldo, Torres. Cheguei a servir por quase 3 anos em Cachoeira, minha cidade natal. Servi com o pessoal que eu via trabalhando durante a infância, eu via eles trabalhando na comunidade. Assim, eu era aquele piá de bicicleta que pegava. Mas já me conheciam, como era vizinho da corporação, né? Então o pessoal já me conhecia. Só que eu peguei a maioria do pessoal dos bombeiros que eu peguei quando eu trabalhei, eles já estavam indo para a reserva, ou alguns já tinham ido para a reserva, tinham retornado, né? Continuado trabalhando. E depois vim para a Serra, né? Em 2011 vim para Canela e em 2016 vim para o Corpo de Bombeiros de Gramado. Então aqui na região você já está aqui há 14, 15 anos? 14 anos. Interessante. E você está numa corporação, se eu não me engano, uma das mais bem avaliadas do Brasil, né? Nas pesquisas de avaliação, o Corpo de Bombeiros... Acho que está em primeiro, Está né? sempre em primeiro. É a instituição de mais confiança da população. E vocês tratam com uma coisa que é salvar vidas, né? E proteger a população. Isso aí não tem preço e a gente sabe a qualidade tanto dos profissionais como dos serviços que são oferecidos por vocês, né? E a importância de ter isso na nossa comunidade, até porque não é toda a comunidade, né, toda cidade que tem um corpo de bombeiros, né? Sim, no estado aqui são 90 municípios praticamente que são atendidos pelo Corpo de Bombeiros, né? É claro, os 500 municípios têm a abrangência do Corpo de Bombeiros, mas nem todos têm... no local, né? Tem uma corporação na sua localidade. Alguns locais têm aquele Corpo de Bombeiros voluntários, correto? Eu acho que até quando quem desce aqui para Porto Alegre, aqui pela RS aqui, vê, né? Você vai ver que Três Coroas, Nova Petrópolis tem Corpo de Bombeiros voluntários. Eu até tenho um vereador lá que era do Bombeiros em Nova Petrópolis, exatamente, é voluntário lá. Mas saindo do sonho de criança, né, e passando agora para um profissional do Corpo de Bombeiros, né, aqui de Gramado, e já conhecendo bem aqui a região, nós tivemos recentemente diversos acontecimentos aí. Nós temos tido aqui na frente aqui da rádio, nós tivemos um estabelecimento comercial e nós tivemos recentemente, nessa semana agora, nesses últimos dias, em um condomínio, né, uma área residencial, ainda que seja uma área que não era uma residência, mas era uma área de lazer. Eu te pergunto, nessa época do ano, a gente vê maior predominância de incêndios? E existe uma relação, porque às vezes é numa residência, às vezes é no comércio. O que pela experiência que tu tens aí, tu tá na linha de frente combatendo, o que são as principais causas, né, que têm acontecido os incêndios em Gramado? Sim, Eduardo. Os meses de inverno em Gramado praticamente aumenta mais que dobra a atuação do Corpo de Bombeiros, porque o número de ocorrências em decorrência de incêndios, principalmente, aumenta. Não só incêndios, né? Todos os tipos de ocorrência aumentam, porque aumenta o fluxo de pessoas na cidade também. Nós somos uma cidade de 40 mil habitantes, mas nunca tem menos que 100 mil pessoas entre Gramado e Canela.
Então, isso por si só já é o dobro da capacidade do que a cidade tem, né? Então, já aumenta o número de ocorrências. Tem mais pessoas, tem mais ocorrências na cidade. E geralmente esses incêndios, Marcos, eles são assim. Nós tivemos há pouco tempo aqui um engenheiro falando que é relacionado muito à carga elétrica, né? Como é que ele falou? Subdimensionamento, que às vezes a pessoa coloca uns aparelhos a mais ali, liga, geralmente no inverno, ele começa a puxar uma carga maior e o fio aquece e dependendo da instalação pega fogo. Isso é corriqueiro aqui, as lareiras, como é que isso tu vê aí quando tu vai lá no local e enxerga, da onde veio esse incêndio? Acontece bastante, principalmente na rede elétrica, né? Que nem tu falou, subdimensionamento da rede. Daí tu pensa, a tua casa está preparada para um ventilador, um aquecedor, uma batedeira, um chuveiro, e tu sobrecarrega essa rede com mais de um aquecedor, chuveiro elétrico ligado ao mesmo tempo. Então, até uma sobrecarga que venha da rede de fora, se a tua rede não tiver uma proteção ali, um disjuntor preparado para importante. Essa sobrecarga. Aqueles disjuntores, até hoje em dia mudou o tipo de disjuntor, tem os disjuntores mais modernos, né? E às vezes a casa não está com a fiação moderna, nem com o disjuntor adequado, né? Dificilmente tu vai ver não são todas as casas que têm a preparação ali, que fazem o projeto da rede elétrica, dimensionam para um maior número de equipamentos do que tem em casa, né? Até porque tu vai adquirir mais, vai chegar a temporada de inverno... E vai adquirir. Tu vai botar um ar-condicionado a mais, um aquecedor, e isso tudo pode sobrecarregar, se a rede não estiver preparada, né? A sobrecarga dá o aquecimento do fio. Então, quando a gente, por exemplo, eu já presenciei isso até, às vezes a tomada, você sabe, o pino está quente, o fio está quente. Opa, isso é um sinal para todos nós que algo está errado, não é para o fio estar quente, né? Quer dizer, tu tocar ali e falar, isso aqui está muito quente. Com certeza, já é um indício que aquele superaquecimento do fio ali pode ser uma sobrecarga, né? O que pode ocasionar a queima do fio ou uma sobrecarga que dê um curto-circuito que gere chama ali e uma fonte de calor que inicia uma combustão, né? Pode ser o início de um incêndio por uma... E aí entra também aquele cuidado que nós temos que ter de combater no início, né, Marcos? Porque muitas vezes as pessoas não sabem e aí pode jogar água, né? Acabou também de uma forma ignorante, né? Mas assim, talvez muitas pessoas não conheçam, né? Tanto que tem os vários tipos de extintor e de como jogar. Às vezes, no quintal, eu vou falar de forma que bem leigo. Não está chovendo, como o dia de hoje, quando estiver seco, e eu tiver uma areia ali no lado de fora, o que eu posso fazer para, por exemplo, uma tomada tá pegando, além de desligar o disjuntor, é claro, né? Mas assim, que muitas vezes as pessoas não sabem, né? E aí jogam a água, piora a situação. Para cada tipo de incêndio existe um jeito, um modo de se combater, né? Então, incêndios elétricos, que a gente considera como C, né? Classe C, se tu jogar água, tu vai aumentar o curto, né? Ou tu vai tomar um choque também, porque a água conduz eletricidade, né? Então, a primeira coisa que tem que se fazer é desligar o disjuntor para cortar a fonte de alimentação ali que está gerando calor onde está comprometido, onde está acontecendo o curto. Depois, se tu tiver, em caso das edificações multifamiliares, tu vai ter os extintores, né? Desde o ABC, o ABC ele já resolveria por si próprio ali, o fogo está desligado, né? A ABC, você fala, é aquele vaporzão que sai, é isso? Não, o ABC é um extintor de pó químico. Pó químico, aquele pozinho branco, aquilo que sai, né? Isso, ele serve para as 3 classes de incêndio, tanto o A, que é os materiais por isso sólidos, que é ABC, né? Isso, materiais sólidos seria a classe A, né? Madeira, borracha, tecidos, isso é tudo sólido. São materiais que queimam tanto em superfície quanto em profundidade.
Daí a classe B seriam os óleos, né? Óleos e gases ali. Uhum. Classe C seria o material elétrico. E aí uma pessoa, vamos pegar assim, eu tô lá, eu moro numa casa de madeira, tô ali sentindo que aquilo ali tá pegando, tá dando um curto, o que que eu posso fazer? Eu não tenho meios de extintor, nem todo mundo tem, né? O que que ele pode fazer ali? Uma terra serve? Serve. Tô dando uma coisa bem leigo ali, para quem tá ali no desespero, né? Combateria o princípio de incêndio ali, o início do incêndio por abafamento, né? Sim. Mas é claro, dependendo do material, tu vai abafar, mas ele vai continuar na profundidade, ele pode continuar queimando, né? Então ele precisa de um resfriamento. Se for um material sólido, ele precisa de resfriamento também. Ah, interessante. Por isso tu vê, por exemplo, tá pegando fogo numa madeireira. Tu vai ver lá que, além do combate ao fogo com água ali, não é só jogar água, né? Tem que controlar os meios. Porque é um elemento que vai estar sempre queimando. O combate né? a incêndio vai ser até mais rápido, mas todo o material que ficou lá, tu vai ver que o bombeiro vai fazer uma parte de rescaldo bem mais lenta ali, que vai demorar mais, porque a gente vai ficar remexendo todo o material para evitar que o material que está queimando por baixo, né? Tu vai molhar por cima, vai resfriar ali, mas embaixo ainda vai continuar uma caloria. Então, aquela água que foi jogada em cima... Dá para ver os bombeiros jorrando e não para, né? O que acontece? A água vai apagar primeiro a superfície, né? Mas aquele material que está por baixo ali, que a gente vai mexer durante o rescaldo, é justamente porque se continuar a fonte de calor embaixo, ali na profundidade, né, ela vai secar aquela água e o fogo vai voltar, vai ter uma reignição. Porque vai secar o material que está em cima e ele vai pegar fogo de novo. A gente olha muitas vezes, só tá aquela fumacinha de leve, já parou o incêndio, mas estão lá jogando jato de água ainda bastante. Na verdade é a parte do resfriamento, né? Para remexer todo o material que está dentro para evitar que tenha uma reignição no fogo. E agora um assunto, eu acredito que é o nosso ouvinte, muito interessante, que eu vou trazer aqui, e até para mim, que eu também não sei, mas eu tenho visto bastante, Marques. Nós ainda não tivemos, me corrija se eu estiver errado aqui, incêndio de carro elétrico em Gramado. Porque isso, o que acontece? Hoje em dia nós temos diversos carros elétricos vindo, sejam nos apartamentos aí que estão colocando lá suas estações. Claro que tem que fazer um estudo, tem que ter um alvará, tem que ter o plano de combate a incêndio ali. Nós estamos vendo já postos nas ruas, mas assim, há um histórico de que quando pega fogo um carro desse, é difícil de apagar. Eu não sei se teve alguma orientação lá o Corpo de Bombeiros, como é que ele vai lidar com isso, porque quem olha o YouTube a gente se apavora, porque às vezes não apaga, não consegue parar. E aí, como é que faz um caso desse aí? Não sei se tem alguma... Não tivemos ainda, né? Esse caso aqui ainda nessa região. Aqui em Gramado ainda não teve nenhum caso de incêndio em veículo elétrico, né? Mas no treinamento que nós recebemos, né? Não tem como apagar mesmo. Ele é difícil apagar. Então, se tiver algum carro pegando fogo, remover o material que está na volta, né? Afastar, tu retira o material para que não pegue fogo em outras coisas. Né? Porque é uma preocupação grande quando a gente vê edificações multifamiliares, né? Eu fico imaginando, é uma preocupação como cidadão e também como morador, porque imagina um subsolo, né? Um subsolo, logo em cima do subsolo já tem um apartamento e tudo mais, uma edificação, né? E aí em cima disso, não sei como é que existe, o Corpo de Bombeiros pode tanto orientar, mas também de fazer prevenção, de fiscalização. Como é que isso funcionaria? Então, um edifício quer colocar, ele simplesmente vai lá e coloca a tomadinha? Não. Como é que ele tem que fazer para se adaptar a esse carro elétrico aí? Por enquanto não tem nenhuma regulamentação técnica que dê orientações quanto a isso, né? Mas acredito que em breve vai surgir alguma coisa, porque a demanda
por carro elétrico já é grande, a gente já vê esse número de tomadas. Olha só, tu está trazendo uma coisa interessante, viu? Até o Thiago, que nos participa aqui junto com a gente, aqui na Gramado FM. Isso é uma pauta, eu acho que pode ser levantada até para a Câmara de Vereadores, né? Para os nossos vereadores discutirem. Porque nós vemos muito carro elétrico de gente que mora de fora, que vem, que tem residência em Gramado. E eu acredito que, claro, vou bater aqui na mesa, né, para não acontecer, mas probabilidades, são estatísticas e isso poderá acontecer. E vai ser uma dificuldade de apagar esse incêndio aí. Né? E que não seja, se Deus quiser, não seja num prédio multifamiliar. É difícil de apagar. O que a gente faz, a gente trabalha na proteção, né? Protege tudo que está em volta. Então vai ir bastante água para resfriamento ali, para não pegar fogo nos materiais que estão na volta. Né? Então, proteger a região no entorno, né? Todo o entorno será protegido. Se for na rua é mais tranquilo, correto? Na rua correto. Agora, se for numa edificação multifamiliar, aí complica. Se tu vê até em shoppings, tu vê no estacionamento dos shoppings, tem as tomadas para recarregar os veículos. Né? Sim. Então, a propagação pode ser grande, um subsolo ainda, mais fechado, né? Sim. E a dificuldade de chegar, a dificuldade de ter as instalações adequadas. A gente vai tendo tecnologia, vai avançando, mas ao mesmo tempo são novos desafios que vão acontecendo, né? Então, eu acredito que o nosso ouvinte está acompanhando e está vendo que essa coisa de combate ao incêndio e é uma coisa que é recorrente, que nós estamos tendo incêndio aqui em Gramado, e que a parte de carro elétrico é uma coisa nova. Né? Eu falo isso porque eu sou síndico e já pedindo para colocar lá carro elétrico, e aí obviamente tem que primeiro fazer um estudo, fazer um projeto, depois pedir autorização, ver se aquilo é viável ou não. Não é uma coisa simples, não é só chegar lá e colocar o aparelhinho, não é nada disso. Tá? E falando em prevenção, Marques, vocês têm algum trabalho aqui na área educacional, com as escolas, ou algum tipo de trabalho, seja o bombeiro, eu já sei do Bombeiro Mirim, que tem de ações que vocês fazem para orientação, formação da nossa comunidade? Seguidamente a gente faz treinamentos em contato com a Secretaria de Educação do município, primeiro para as professoras e para os funcionários das escolas, né? A gente dá um treinamento e seguidamente a gente faz treinamentos de evacuação nas escolas também, para treinar os alunos para saberem como saírem das situações de risco, né? Isso é importante, porque é só fazendo simulações, né, o tempo todo, para que num dia que por acaso vier a acontecer, as pessoas tenham esse treinamento. Bacana isso aí. Isso em todas as escolas ou não? A gente está indo gradualmente em todas. Tá. Vamos agora, nós vamos dar continuidade ao nosso bloco na sequência. Vamos para um intervalo rápido e já voltamos. Você ouve a mensagem dos apoiadores culturais mais valorizados de Gramado. Rodscar, confiança sobre 4 rodas. Na Rodscar, o seu carro novo está te esperando. Trabalhamos com veículos de qualidade, todos revisados com garantia e as melhores condições do mercado. Financiamos com ou sem entrada e aprovamos seu crédito na hora. Quer trocar de carro? Vem pra Rodscar. Estamos te esperando, com atendimento de confiança e uma frota impecável. Visite-nos na Avenida João Pessoa, 618 Centro, Canela, Rio Grande do Sul. Ligue agora, 54 992 75 86 37. Rodscar, confiança sobre 4 rodas. É apaixonado por vinhos? Então conheça melhor sobre cada tipo de vinho com o curso de Sommelier do Senac Gramado. Aprenda a realizar serviços, reconhecer os melhores aromas, harmonizar, elaborar e administrar cartas de vinho para ter o seu diferencial no mercado. Para mais informações, acesse senacrs.com.br/gramado ou nos chame no WhatsApp 54 991 75 20 36. Senac, a força do sistema Fecomércio ao seu lado.
Quer ouvir a Gramado FM em qualquer lugar do mundo? Então baixe nosso aplicativo agora mesmo. Basta procurar Gramado FM na Apple Store e na Play Store e curta nossa programação em qualquer lugar do planeta. Olá, meu povo querido. Todo domingo de manhã, das 8 às 10, a gente se encontra aqui na Rádio Gramado FM com muita moda boa. No tinido da viola é sertanejo raiz, do jeito que a gente gosta. Tô te esperando. Serra Mix Concretos, serviços de concretagem em Gramado, na Estrada Campestre do Tigre, 363, no bairro Carazal. Fone 9978-4232. O Hotel Sesc Gramado está novamente entre os melhores do mundo. Recebemos o prêmio Traveler's Choice de 2024 TripAdvisor, um reconhecimento que reflete a qualidade do nosso serviço. Hospede-se conosco e avalie essa experiência também. Gramado está esperando você. Informações pelo e-mail reservasgramado@sesc-rs.com.br. Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Gramado FM 87,5. A rádio de Gramado. Voltamos para o nosso Conversa Direto da Serra, hoje falando sobre incêndios em Gramado, com um especialista na área, o primeiro sargento Marques, do Corpo de Bombeiro Militar aqui do Rio Grande do Sul, já em Gramado e região há mais de 10 anos, né, combatendo aqui, protegendo as nossas famílias. No intervalo nós estávamos conversando aqui com o Marques e ele falou de alguns casos, né, que aconteceram aqui em Gramado e aí fala muito da nossa arquitetura, da coisa da encostar na... Conta aí, eu não vou abrir não, conta você aí, Marcos, a coisa da caldeira, encostar, coisa da condução, né? Encosta uma madeira, explica aí que tipo de incêndio que aconteceram recentemente aqui. O que acontece? Às vezes tem a caldeira é segura dentro da edificação, né? Um hotel, um condomínio, mas a parte de madeira que tem na estrutura da edificação, em contato com o calor da chaminé da caldeira, né? Às vezes aquela parte pega fogo ali. Ela só por estar encostado ali, vai aquecendo até chegar ao ponto de combustão, né? Até chegar ao ponto de fulgor da madeira ali, ela pega fogo. E externo tem vento também, facilita a propagação, oxigênio, mais um elemento para contribuir com a combustão, né? Então, nesse aspecto é importante que não todo mundo que é dono de estabelecimento comercial e até mesmo na sua casa, né, que ele faça um pente fino, que ele faça uma circulação, uma rotina de ele olhar as áreas que poderiam ser, né, mais vulneráveis e olhar. Principalmente perto de chaminé de lareira, de fogão a lenha, se tiver contato com partes de madeira na residência, procurar fazer uma proteção adequada nesse local para se evitar que o calor ali gere um incêndio. Até um fogão de lenha, às vezes, pode ser um propagador, né? Dependendo de onde ele esteja encostado, próximo. Tu tem que cuidar o material que tu vai encostar perto dessa chaminé. Aqui em Gramado a gente já viu várias casas com fogão a lenha costumam botar a roupa para secar em cima do fogão a lenha. Olha, e é algodão muitas vezes, né? Não só isso, o que acontece? Até com o calor que gera da chaminé ou do fogão, derrete o prendedor de plástico, né? E a roupa cai em cima do fogão e pega fogo. Que barbaridade. E aí, aproveitando, tu falaste de fogão e aquecedores e tudo, nós temos também aqui casos de asfixia por monóxido, isso já é uma coisa que... Porque eu me lembro, quando eu era mais guri, nós tínhamos muito problema disso, né? Dos aquecedores, né? Esses casos já estão sendo corriqueiros ou não tem mais isso aí? Faz
faz tempo que não acontece aqui em Gramado, mas é um dos cuidados que tem que se ter com o aquecedor, ele seja elétrico, ou seja a lareira, porque o que acontece? O fogo ou o calor, ele queima o oxigênio. Se estiver num local fechado, vai diminuir a quantidade do oxigênio que tu tem e tu pode morrer por asfixia. E nem percebe, né? E nem percebe. Porque ele vai consumindo, vai ficando com sono e aí adormeceu. As maiores causas de morte em incêndio é por asfixia. Depois, se caso o incêndio progredir, que a pessoa vai ter queimaduras, né? Mas a principal morte é a asfixia. Porque a queima gera gás, o monóxido de carbono, vai preenchendo o ambiente, diminuindo a quantidade de oxigênio e acaba asfixiando a pessoa, né? Nós respiramos a 20,9%, 21% de oxigênio, começa a baixar desse percentual, a pessoa começa a asfixiar, ficar tonta no primeiro momento, né? Até depois desfalecer. De 5 a 15 minutos sem oxigênio, os danos são irreversíveis. Eu acredito que os hotéis, geralmente, eles têm alguns sensores, né? Alguns já têm, pelo que eu vi, eu já fui em algumas casas até que se colocam. É importante ter essa prevenção, mas nem todo mundo tem condições de botar alguns sensores que identificam isso dentro da casa. Nos hotéis, por lei, né, se tem os detectores de fumaça ali. Então, ele já aciona o alarme automaticamente no que detecta a fumaça. Mas nas residências, como não tem nas edificações multifamiliares, é obrigado a ter um plano de prevenção. Eu vou dar um spoilerzinho aqui. Lá no meu apartamento, que eu moro no apartamento, tem um aquecedor, né? E, claro, aquele aquecedor ele tem que ser perfeito, porque não pode ter um vazamento, que saia o monóxido para dentro, ele joga para fora. E eu tenho um sensorzinho que eu comprei, na época, por 80 pila. Não sei se foi no Mercado Livre, na Amazon ali, que ele apita se o oxigênio baixar. A concentração lá de mão, apita lá, assim, eu achei aquilo interessante. E eu vi isso que eu comprei na época quando eu vi aquela família, não sei, não me engano, era gaúcho, que foram para o Chile e alugaram um apartamento Airbnb em Santiago do Chile e tiveram uma fatalidade que foi morreram asfixiados, né, dentro do apartamento. Os aquecedores antigos não tinham essa proteção, né? Então, os mais novos todos vêm com uma chaminé, alguma saída do monóxido de carbono para a rua. Mas tu projetar mal esse sistema, né, e ele tiver vazamento para dentro da casa. Uma casa no inverno, tu tá com a casa toda fechada, né? Tu não tem ventilação. E aí, agora pegando isso, eu morei um tempo no Rio de Janeiro, minha esposa é de lá, e tem uma coisa que o Rio de Janeiro fez, e assim, por um lado é bom, mas por outro lado não é muito bom, porque haja taxa para pagar. Teve o caso de desmoronamentos, aí eles criaram uma vistoria predial a cada 5 anos, vai um engenheiro lá, registrado pelo CREA, para verificar se a estrutura do prédio está tudo ok. E aí isso é uma lei que foi feita lá no coisa. E criaram uma lei também a cada 5 anos, se eu não me engano, tu tem que fazer, vai lá alguém habilitado, credenciado pelo Corpo de Bombeiros, eu não me lembro qual era o esquema, como é que era, mas ele ia verificar o aquecedor. E não só o aquecedor, ele ia ver se a pessoa não colocou, fechou, porque até a área de serviço tem que ter uma ventilação, a porta que dá acesso tem que ter um tanto centímetro do solo para passar o ar. Então, assim, é mais uma coisa. Aí nós falamos aí da Câmara de Vereadores, falamos aí do carro elétrico, e Gramado tem isso aí, uma lei estadual, tem alguma coisa desse tipo? Existe a lei estadual. Então, nela se prevê junto com as RTs, né? Já tem uma previsão de todos os sistemas de segurança que têm que ser instalados nas edificações multifamiliares e comerciais são protegidas pelo plano de prevenção. Agora, uma unifamiliar,
Daí é responsabilidade da pessoa dimensionar os sistemas de proteção. Você está falando, então, para que o nosso ouvinte entenda, é que aquelas casas em que os prédios e os estabelecimentos comerciais geralmente seguem uma regra. Mas como é que é? As casas... As casas não têm não fiscalização tem essa do Corpo fiscalização. de Bombeiros, É muito do proprietário ali. O proprietário está ligado, assim, em pensar em sistemas de proteção para sua casa. E nessa hora não economizar, mas sim contratar e verificar se está tudo a segurança em primeiro lugar. Geralmente o que eu vejo, a maioria dos incêndios são, infelizmente, em residências unifamiliares. Estou errado? Não sei se... O maior número de ocorrências que a gente tem é residências unifamiliares, mas é claro, pode acontecer nas multifamiliares. As multifamiliares têm menos, diminuiu muito depois de 97, 1997, quando entrou a lei de prevenção. O número de ocorrências nesse tipo de edificação diminuiu um monte, né? É importante. Tem algumas leis O sistema de prevenção que tem ali já diminuiu o número de ocorrências, assim, não é 100%, mas chega nos 99% quase de ocorrência em edificações multifamiliares. Aqui em Gramado a gente vê mais na unifamiliar e vê em estabelecimentos comerciais, né? Seja hotéis, seja restaurantes. E aí tu já deu até algumas explicações, caldeira, fiação, né? Então a madeira ligada, alguma coisa está próxima à madeira. Onde tem madeira, o concreto já é mais resistente, é mais difícil pegar fogo numa edificação de alvenaria, né? Já as partes de madeira que existem, aqui na arquitetura de Gramado tem bastante isso, estão sujeitas ao incêndio, né? E aí é aquela coisa mais simples que a gente sempre ouviu. Eu me lembro na época dos meus pais, né? Pelo menos eu acredito que os nossos pais, de todo mundo que está ouvindo, eu tenho 53 anos, se fumava muito. Barbaridade, como fumava. Hoje diminuiu, graças a Deus, o vício do cigarro. Bituca de cigarro, isso ainda é um problema? Nas regiões mais secas do estado é um problema bem grande, porque tu pega esse ano no Rio Grande do Sul, como teve um verão muito quente, então, se eu não me engano, nos dados do Corpo de Bombeiros do estado, ali aumentou, do ano passado deu 800 ocorrências no mês entre janeiro e fevereiro, e esse ano, de 1º a 9 de fevereiro, 1º de janeiro a 9 de fevereiro, tinha dado 1.800 ocorrências de incêndio. E aí nós temos aqui Gramado, uma região também que, claro, tem a sua umidade, isso favorece a não ter o incêndio, mas nós temos aí uma vegetação rica que fica seca e também, né, jogou ali... O pinos, principalmente, aquela palha do pinos ali, pega fogo fácil, então tem que ter um controle bem grande. Nós tivemos aqui casos já para combater áreas mais afastadas, como é que... Acontece às vezes, são poucas ocorrências, mas acontecem ocorrências de incêndio florestal aqui também. Já teve o Morro Agudo, alguns anos atrás, aqui, que pegou fogo inteiro. Olha aí. E foi por causa de bituca ou não? Não pode ter sido... Aquela que faz aquele fogo só para limpar o lixo. Até pegar uma garrafa quebrada, um vidro quebrado, às vezes com o projeto Sol esquenta... Aquilo que a gente aprendeu a fazer foguinho com o vidro, fazendo a refração ali. Ou pode alguém ter feito um churrasco, ter esquecido as brasas lá, pode acontecer... E é muito seco, bate o vento, pega a palha ali. Com a palha seca, o campo seco, até às vezes faz o pessoal desmata, faz queimada, limpa o pátio, limpa a propriedade. E é um combate completamente diferente, né? Sim. Porque vocês não conseguem chegar, vocês têm que adentrar, ir com abafadores, né? É um combate de incêndio diferente, porque... A gente orienta as pessoas, quando forem desmatar ou limpar uma propriedade que tenha resíduos ali, lixo até para queimar junto, fazer um acero para proteger ali, que tu bota fogo naquela área e ela não vai se propagar para outras regiões. Às vezes uma pequena ação resolve, né? Um descuido causa um... Geralmente quem bota fogo está cuidando lá quando a gente vai. Mas... Que bom. Que bom que todos têm essa preocupação.
E me fala um pouquinho, como é que está o efetivo aqui do Corpo de Bombeiros de Gramado, os equipamentos? Estamos com boas condições, conseguimos até apoiar outras cidades, como é que está essa situação? Hoje o efetivo de Gramado está com 20 homens, contando o comandante da companhia, o comandante do pelotão. Então a gente tem 18 bombeiros, né, empregados diretamente na atividade operacional. É claro que a gente conta com curso, férias, o efetivo geralmente varia entre 16 e 17 empregados na atividade operacional. Canela é semelhante? Canela é semelhante, só que Canela é um corpo de bombeiro mistos, né? Então, ele tem, além dos militares, tem o efetivo que é municipal lá. Ah, interessante. Então, tem um complemento de efetivo. E está sempre um ajudando o outro. Isso a gente vê aqui muito... Como as cidades são próximas, né? Então, sim. facilita o apoio das duas corporações. Nos últimos incêndios que deu em Gramado de maior proporção, Canela vem apoiar, assim como nós vamos apoiar eles na cidade de Canela. E lá em Canela é diferente ou não? Mesmos assuntos que nós tratamos aqui são também muito semelhantes ao que acontece em Canela? Sim, é tudo pertinente. A região tem as mesmas características, né? Então, o que acontece em Gramado praticamente acontece em Canela também. E nesse cálculo nós temos, assim, probabilidades. Nós ainda teremos aí... Qual é a probabilidade anual? Nós estamos dentro da probabilidade, ainda mais incêndios ocorrerão, porque a gente fica sempre com aquela apreensão. Olha, todo ano tem média disso, de tantos incêndios. Como é que está essa probabilidade? Este ano nós atendemos, até hoje, 79 incêndios em Gramado, mais alguns em apoio em Canela, né? Mas o mês de julho, segundo o levantamento da 79, é? 24 aconteceram só no mês de julho, com esse mês que passou. Vocês nem... Saiu, na verdade, ficaram trabalhando... Já aconteceu mais de um incêndio no mesmo dia também. Aí vocês têm que... Pede apoio em outras cidades também. Não, a corporação combateu os dois, mas também... Quando foge da nossa capacidade operacional, a gente pede apoio. Esse apoio aqui na região das Hortênsias aqui funciona? Funciona. A gente tem apoio de água com a prefeitura, com o caminhão-pipa, e a proximidade aqui do Corpo de Bombeiros de Canela facilita o apoio para nós também. Que bom. Muito bom ver essa integração. E como é que, assim, a população, né? Nós falamos aí de alguns riscos, falamos aí de alguns gambiarras, vamos botar assim, de elétricas, que pode dar um curto-circuito, uma caldeira que está lá cheia de entulho, o pessoal começa a guardar material, né? E como é que o cidadão normal ele pode falar assim, poxa, eu estou vendo tal coisa acontecer no meu estabelecimento comercial, ali no vizinho está fazendo tal coisa que pode pegar a mim aqui, pode... Como é que esse cidadão ele pode avisar o Corpo de Bombeiros disso aí? E como se o Corpo de Bombeiros ele pode atuar numa fiscalização? Como é que funciona isso? Existe um canal de denúncias, a denúncia anônima mesmo, na página do Corpo de Bombeiros, né? Na cara do Corpo de Bombeiros do Estado. Do Estado. CBMRS. Ele entra lá, tem um canal de denúncias lá, pode mandar foto e tudo, porque vai ser averiguada a denúncia. Não, é claro que não, se não proceder a denúncia, não... Mas isso é uma prevenção muito interessante, né? É um canal de comunicação para a população poder denunciar e não precisar se expor, né? Ficar anônima, não tem problema com o vizinho. Sim, porque às vezes ela vê que pode ver o erro ali, né? Tá toda hora caindo energia, tá toda hora ou tá vendo algum estabelecimento comercial que tá cheio de gambiarra e aí usando, sei lá, fez uma extensão ali porque virou chegou a época de grande movimento, aí ele botou mais um panelaço lá para fritura de pastel, um outro botou mais um freezer, sai colocando um monte de coisa para atender a demanda. A gente entende pelo lado que
ele quer ali vender o seu negócio, né? Vender o seu produto, mas ele quer atender a demanda, mas muitas vezes não se preocupou com a segurança. E aí quem está ali trabalhando ou conhecendo o que está acontecendo pode fazer essa denúncia. Então é no canal do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, entra no site e tem lá um campo de denúncia. Tem um campo de denúncia. Isso é importante porque vai estar contribuindo com a vida de todos. Na página do Corpo de Bombeiros do Estado também tem a parte de segurança contra incêndio, ali está toda a legislação pertinente à prevenção e combate a incêndio, né? E não tem multa, né? Qual é o papel do Corpo? É ir lá, verificar, orientar e pedir para aquilo cessar, correto ou não? Tem multa, sim. Ih, falei errado, então. Então tem uma multinha aí. Tem uma advertência, uma notificação de infração. Depois disso aí é feita a nova verificação. Não foi cumprida a solicitação de segurança dos bombeiros, então Mas mesmo que ele tenha colocado esse, só para eu entender, porque aí colocou lá, encostou, vamos dar exemplo, está lá na caldeira, ele deixou alguns, sei lá, uns paletes de madeira, tá ali, ele já é multado ou ele é orientado ali? Não, essa parte aí é orientação, até porque quem fiscaliza a caldeira é o Ministério do Trabalho. Olha aí. Nem a gente fiscaliza o plano de prevenção. O que foi definido no plano de prevenção, o bombeiro vai fazer a fiscalização. É claro, se a gente estiver numa fiscalização e verificar alguma coisa irregular, a gente vai dar uma orientação para a pessoa. Perfeito. Você que está nos ouvindo, não deixe de participar. O nosso WhatsApp, relembrando, é o 54 992 40 50 56. E no Facebook, nos comentários, você pode ali mandar sua pergunta. Tem uma pergunta que já veio de um ouvinte aqui, que é o Flávio, né? Ele perguntou aqui, tenho uma lareira em casa, quais os cuidados que devo ter? Não falou se essa lareira, como é que é o piso da casa dele em volta. Mas quais são os cuidados que tem que ter? Que a pessoa pode acender, pode deixar, como é que é? Porque às vezes tem que ter um cuidado. Qual seriam aí? Boa tarde, Flávio. Obrigado pela pergunta aí. Os primeiros passos quando tu vai fazer o fogo na lareira é cuidar com o material, não botar material em excesso para fazer a queima ali. Cuidar o modo como tu vai acender, se tu vai usar algum líquido inflamável para ajudar na ignição. Lareira, principalmente, dependendo do piso que tu tiver, tu tem que ter aquela grade de proteção na frente. Isso é verdade. Eu vejo que muita gente não tem, às vezes, né? Isso é importante. Daí tem uma parte mais sólida na frente da lareira ali, para proteger, porque a queima da lenha, ela solta algumas fagulhas ali, né? Ela dá uma estourada e solta. Por isso a grade de proteção e o piso, um material sólido que seja resistente a essa ignição, né? E também cuidar com proximidade de tapetes, algum material que seja inflamável na volta da lareira ou da chaminé da lareira também, né? E cuidar a lareira principalmente de um ano para o outro ali, a questão do picumã, de entupir a lareira ali, porque se tu deixar muito tempo, a hora que tu for usar essa lareira, ela vai estar entupida, a fumaça vai voltar para dentro e pode causar aquela questão de asfixia, diminuir o oxigênio dentro do ambiente. Interessante isso aí. Importante lembrar isso aí, Marques, porque realmente a manutenção a gente acaba esquecendo, passa um ano praticamente para ligar ela novamente. A gente recomenda de 6 em 6 meses que se faça essa limpeza de lareiras, né, de canos, porque se tu usa bastante, a tendência é acumular mais, né? Nós vamos para mais um intervalo e já voltamos rapidinho e eu vou voltar a falar sobre esse assunto de lareira. Você ouve a mensagem dos apoiadores culturais mais valorizados de Gramado.
Rodscar, confiança sobre 4 rodas. Na Rodscar, o seu carro novo está te esperando. Trabalhamos com veículos de qualidade, todos revisados com garantia e as melhores condições do mercado. Financiamos com ou sem entrada e aprovamos seu crédito na hora. Quer trocar de carro? Vem pra Rodscar. Estamos te esperando com atendimento de confiança e uma frota impecável. Visite-nos na Avenida João Pessoa, 618 Centro, Canela, Rio Grande do Sul. Ligue agora, 54 992 75 86 37. Rodscar, confiança sobre 4 rodas. É apaixonado por vinhos? Então conheça melhor sobre cada tipo de vinho com o curso de Sommelier do Senac Gramado. Aprenda a realizar serviços, reconhecer os melhores aromas, harmonizar, elaborar e administrar cartas de vinho para ter o seu diferencial no mercado. Para mais informações, acesse senacrs.com.br/gramado ou nos chame no WhatsApp 54 991 75 20 36. Senac, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Quer ouvir a Gramado FM em qualquer lugar do mundo? Então baixe nosso aplicativo agora mesmo. Basta procurar Gramado FM na Apple Store e na Play Store e curta nossa programação em qualquer lugar do planeta. Olá, meu povo querido. Todo domingo de manhã, das 8 às 10, a gente se encontra aqui na Rádio Gramado FM com muita moda boa. No tinido da viola é sertanejo raiz, do jeito que a gente gosta. Tô te esperando. Serra Mix Concretos, serviços de concretagem em Gramado, na Estrada Campestre do Tigre, 363, no bairro Carazal. Fone 9978 4232. Tenho algo muito sério para falar com você. Ter energia e disposição no trabalho e nos momentos de lazer com sua família é muito importante. Dormir bem e cuidar do seu sono pode te ajudar bastante com isso. E para ter uma noite de sono reparadora, só relaxando em um colchão Acarmax. Feito em Gramado, com alto padrão de qualidade. Com kit massagem que você pode controlar com um toque. Chega de dormir mal e sofrer com dores nas costas, nos ombros, hérnia de disco e má circulação. O colchão Lumine Acarmax é personalizado e possui mais de 6 tecnologias para cuidar do seu sono e da sua saúde. Então, ligue agora e solicite um orçamento direto da fábrica aqui de Gramado. Fone WhatsApp 54 999 26 29 89. Gramado FM 87,5. A rádio de Gramado. Voltamos aqui com a nossa conversa direto da Serra com o primeiro sargento Marques do Corpo de Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul. Estamos falando sobre incêndio em Gramado, prevenção, o combate aos diversos tipos. E o último assunto nós estávamos falando das lareiras. E aí nesse intervalo nós falamos daquelas lareiras bonitas, novas que tem. Algumas são ecológicas, que é aquela que bota o álcool. E aí o Marcos vai falar um pouquinho aí sobre os acidentes que acontecem com esse tipo de lareira, que são mais comuns que a lareira tradicional. Essa lareira ecológica, os principais acidentes que acontecem é no abastecimento e reabastecimento da lareira. Como o álcool, ele é uma substância inflamável, de alta volatilidade, né? Então, os principais acidentes que acontecem é na hora do reabastecimento, que existem alguns procedimentos que se fazem. Tem que esperar a lareira esfriar, tem que botar aquela... Ela tem, depois que apaga, tem uma proteção. Tu já falaste sobre o esfriamento, né? E muitas vezes a pessoa nem percebe que ainda está muito quente, e aquilo causa uma combustão, né? E aí tu reabastece ela... E aquilo ali, o calor tu nem vai enxergar, porque o álcool, né? O álcool, ele praticamente não enxerga a chama ali. Então, tu vai acabar te queimando
com gravidade, né? E se tiver muito álcool perto, pode propagar um incêndio para E tu falaste que existe um álcool específico para isso aí, né? Sim, tem o álcool específico para lareira. O problema é quando as pessoas usam outros tipos de álcool. Né? Vai ali e compra um álcool ali. Compra até o etanol do posto ali, que queima mais, dura mais tempo, dá mais caloria. E esse álcool é um problema, né? Até no intervalo nós falamos, foi um acidente lamentável que aconteceu com um funcionário do Fundi e não se percebe, até mesmo teve a Fórmula 1, o carro, a Índia, não me lembro qual foi dos dois, que usava o abastecimento e era usado eu acho que era metanol, não me lembro qual era o combustível, que também não dava para ver. Eles se pegava fogo, a pessoa... de avião. E aí não aparecia a pessoa pegando fogo ali. Então o perigo que é mexer com esses combustíveis, né? Sempre ter muito com qualquer combustível, com qualquer material perigoso, né? Tem que ter sempre o cuidado na hora de manejar esse material. Marques, eu só tenho a agradecer. Nós falamos agora há pouco, né, durante essa hora aqui no programa Conversa Direto da Serra, com o primeiro sargento do Corpo de Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul, Jacques Marques, que está aqui em Gramado, vive aqui e ajuda a proteger as vidas da nossa comunidade. Já está aqui há mais de 10 anos na região, na corporação há mais de 20. Então, muito obrigado pela presença e por sua dedicação aqui em poder vir e falar com a comunidade e nos trazer informações para a nossa segurança. E que essa conversa de hoje ajude aí a despertar mais a atenção da nossa comunidade, de alguns cuidados e também se vê alguma coisa acontecendo de errado, também fazer a sua denúncia de uma forma lá no Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, no site, para que a gente salve mais vidas e evite mais incêndios, né? Então, nosso muito obrigado novamente. Eu vou deixar a palavra contigo aí para tu deixar tuas últimas palavras, né? E agradecemos aí não só a ti, ao Corpo de Bombeiros aqui de Gramado pelo apoio e sempre a presteza no serviço da nossa comunidade. Eu vou agradecer, Eduardo, e a Rádio Gramado pelo convite, pela conversa, pelo espaço, um tema de relevância para a nossa cidade. Relembrar as pessoas dos cuidados à hora de manejar um manejo com materiais que tenham perigo de início de incêndio, né? Nas edificações multifamiliares tem os equipamentos de prevenção que ajudam a combater alguns princípios, mas o princípio pode ser combatido, né? No momento do início do fogo. A hora que a pessoa perder o controle ali, que saia da sua capacidade de reagir, chamar o Corpo de Bombeiros. E mesmo que controle, às vezes até para uma vistoria, para ver se está tudo ok, tanto aproveitando, na desculpa te prédio. interromper, tu falaste aí de chamar o Corpo de Bombeiros, tu poderias passar o número do Corpo de Bombeiros aqui, além daquele que a gente já conhece padrão, tem um número específico em Gramado que possa a nossa população entrar em contato direto? O 193 ele puxa para todos os números do Corpo de Bombeiros. Perfeito, 193, né? Isso, tu ligando o 193 ele vai puxar para todos os nossos ramais. E questões de prevenção é no 3286-1549. Pode repetir aí? 3286-1549 para assuntos relacionados à prevenção de incêndio. Olha, muito interessante. Então, anote aí, tem alguma dúvida, principalmente na parte de prevenção, né? Acione ali o nosso Corpo de Bombeiros aqui de Gramado. Mas, desculpa, pode continuar aí, porque tu falaste ali o número, coisa, eu falei, mas nós temos que dar isso pro pessoal aí. Notar algum sinal de perigo aí, que saia da sua capacidade de resolução do problema, você pode entrar em contato com o Corpo de Bombeiros. Não esquecendo que nossos canais de comunicação, redes sociais, cbmrs.5bbm, tem uma questão, tem várias informações ali referente ao Corpo de Bombeiros que você pode consultar, né? E o Corpo de Bombeiros está aberto 24 horas para a comunidade, para visitação. Temos o projeto Bombeiro Mirim também, todo ano. Esse ano é a primeira turma.
agradecer os apoiadores do projeto também, que sem o apoio da comunidade esse projeto não teria saído do papel. Mocovi também, que nos apoia bastante, nosso agradecimento. E o Corpo de Bombeiros está de portas abertas para a comunidade. Nós é que agradecemos, Marques. Então, encerramos por hoje o nosso programa Conversa Direto, com a participação aqui do Sargento Marques, que muito contribuiu com a informação para a nossa comunidade. Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo programa. Gramado FM 87,5. A rádio de Gramado. Rádio Gramado FM 87.